O Brasil já teve até hoje 38 presidentes da República. Quais deles foram os melhores? Quais deles elevaram a sociedade e a economia do país de maneira mais consistente, trazendo conquistas e melhorando a vida dos brasileiros? Quais? Megalistas apresenta os 6 melhores presidentes da história do Brasil. O ranking foi publicado em maio de 2019 pela plataforma de análises políticas Disparada. Ele foi montado seguindo-se critérios exclusivamente técnicos que avaliavam as mudanças promovidas, o desempenho do PIB e o respeito às liberdades individuais, entre outros critérios. A lista que vamos divulgar, portanto, não expressa necessariamente a opinião de megalistas, mas é uma lista que se mostra bastante isenta e imparcial. Vamos ao que interessa. Mas antes, já carimba seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Você vai ficar sabendo de muita lista legal assim que a gente publicar, tá bom? 6º lugar, Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da história do Brasil. Eis que nossa república já é inaugurada com um tremendo golpe dado pelos militares em cima da nossa monarquia que, diga-se de passagem, estava bem combalida, viu? Deodoro da Fonseca, que até tomar o poder era general de confiança do imperador Pedro II, tomou para si um país quebrado. Nos 2 anos em que permaneceu no poder, enfrentou uma grande recessão, mas conseguiu liquidar a dívida pública e começou uma política de crédito nacional, que foi responsável por um crescimento médio de 10% do PIB. Entre seus feitos estão também a criação do Código Penal brasileiro e a separação entre Igreja e Estado, criando assim a instituição Casamento Civil. 5º, João Goulart. Com a renúncia de Jânio Quadros em 1961, seu vice assume o poder. Jango foi o primeiro presidente do Brasil abertamente identificado com a ala da esquerda. Nos anos em que foi mandatário do país, a vida de João Goulart não foi nada fácil. Enfrentou nada menos que 3 tentativas de golpe, mas conseguiu promover um crescimento do PIB a uma média de 5,2% ao ano. Jango também criou a Universidade de Brasília e taxou as remessas de lucros para o exterior, começando o mais ambicioso programa de reformas da história do Brasil, as reformas de base. No entanto, setores ultraconservadores da sociedade e também militares acusaram as reformas de ser um projeto socialista, e isso acabou sendo o estopim do golpe de 64, que conduziu o Brasil a 21 anos de ditadura militar. 4º lugar, Itamar Franco. Assim como João Goulart, Itamar também ocupava a vice-presidência da República quando Fernando Collor de Mello sofreu um impeachment em 1992. Nos apenas 2 anos em que ocupou a presidência da República, Itamar Franco foi responsável pelo plano econômico mais importante da história do Brasil, o Plano Real, que criou nossa atual moeda e cessou a crise inflacionária. Para se ter uma ideia, quando ele assumiu, a inflação estava em mais de 1000% ao ano. Itamar enfrentou o sistema financeiro para acabar com a correção monetária, uma herança da ditadura. Promoveu o maior crescimento do PIB após a redemocratização, de 5% em média ao ano, e tirou do papel o Mercosul. Itamar Franco reverteu ainda as políticas desindustrializantes de Collor. Por opção, ele preferiu não se candidatar à reeleição, abrindo caminho para ser o ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso. 3º lugar, Ernesto Geisel. Penúltimo dos 5 presidentes militares pós-golpe de 64, Geisel teve sua administração marcada por um crescimento médio do PIB de 6,7% ao ano. Recebeu um país socialmente destroçado pelos anos de chumbo, mas promoveu a distensão política, acabando com o famigerado AI-5 e também negociando a anistia, que
que abriu caminho para a redemocratização do país. Entre suas entregas, criou o PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Construiu Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo, a Ponte Rio-Niterói e as primeiras linhas do metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro. Também foi o criador do Proálcool e pai do Programa Nuclear Brasileiro. Reconheceu de imediato os regimes socialistas português e angolano e reatou relações diplomáticas com a China, mostrando uma certa rebeldia com relação à agenda política bipolar da Guerra Fria. Mas vale lembrar que, apesar dos avanços sociais e econômicos, Geisel era um ditador e chegou a fechar o Congresso em 1977, após o Legislativo rejeitar uma emenda constitucional. Segundo lugar, Juscelino Kubitschek. Chamado de Presidente Bossa Nova, promoveu diversas mudanças e renovações na política brasileira, assim como também o movimento musical promoveu na cultura. Encontrou um país deprimido pelo suicídio de Getúlio Vargas, ocorrido 2 anos antes de sua posse, e também por políticas públicas pouco eficientes promovidas por seu antecessor, Café Filho. Governando em democracia plena, JK foi responsável pela maior epopeia de industrialização da história do país, com a produção industrial crescendo 80% no período em que esteve à frente do Executivo, e entregou um crescimento médio ao ano do PIB em 8,1%. Ao assumir o governo, em 1961, o Brasil contava com apenas 800 quilômetros de estradas asfaltadas. Ao sair, deixou nada menos do que 14 mil quilômetros de rodovias concluídas, em um grande programa de integração nacional, aliado ao incremento da indústria automobilística. Seus maiores legados foram a mudança da matriz energética do país para hidrelétrica e um aumento de 23% na renda per capita do brasileiro. Isso sem falar que foi ele que tirou a Petrobras do papel e construiu Brasília. Aliás, hoje a construção de Brasília é muito questionada por vários setores da sociedade. A alegação é de que o centro do poder foi transferido para o centro do país, mas ficou, na verdade, distante de todos. Primeiro lugar, Getúlio Vargas. Liderou a única revolução da história do país, a Revolução de 30, que rompeu com o colonialismo e com a República do Café com Leite, que mantinha o país agrário e arcaico. Fez o Brasil ser o primeiro país do mundo a sair da crise de 29. Regulou o café no país e nos levou a taxas de crescimento de 4,3% durante o primeiro período à frente do poder e 6,2% durante o segundo. Lançou as bases da industrialização brasileira, criando as pedras fundamentais da Vale do Rio Doce, CSN, Petrobras, Eletrobras e BNDES. Consolidou e universalizou as leis trabalhistas. Foi o criador da carteira de trabalho e do salário mínimo. Getúlio foi um dos maiores distribuidores de renda da história do país, recebendo a alcunha de pai dos pobres. Ele também instituiu o voto feminino e o início da organização sindical, num país até então, na prática, semi-escravagista. Durante a Segunda Guerra Mundial, Vargas alinhou o Brasil com esforço para derrotar o nazismo. Getúlio derrubou uma república ditatorial e oligárquica e entregou uma república democrática, com trabalhadores transformados em cidadãos, com direitos e voto universal, constituinte livre e eleições gerais em 1945, nas quais elegeu esmagadoramente seu candidato, Eurico Gaspar Dutra. Em 1950, ele voltou ao poder de forma também esmagadora pelo voto livre e popular para exercer democraticamente seu mandato. Desta vez, não terminou, atirando contra o próprio peito na madrugada de 24 de agosto de 1954. Se você gostou, comenta, compartilha e deixa seu like aí, beleza? Até a próxima!